Vamos continuar. Eu tive que dividir o slide em dois porque eu tinha esquecido algo muito importante nesse slide. E eu já tinha até gravado uma parte, mas aí eu voltei tudo para botar essa informação para vocês que eu tinha esquecido. Catei aí na internet e colei. Que é diferenciar esses dois tipos de parasitas. Os parasitas que são monoxenos e heteroxenos. Por quê? Porque tem parasitas que ele só precisa de um hospedeiro. E tem parasitas que ele precisa de mais de um hospedeiro. E nesses parasitas que ele precisa de mais de um hospedeiro, ele pode ser hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada daquele parasita, ou ele pode ser hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada daquele parasita. Não esqueça o que é zoonose para agora, porque quando a gente fala de zoonose, a gente está falando de doenças que são ligadas a animais. Então, vamos continuar aqui que a gente vai ver algumas delas. A malária. A malária é uma doença que principalmente agora está no auge. Por quê? Porque um dos medicamentos que o Covid tem se dado, digamos assim, se dado bem, é um medicamento que, na verdade, é utilizado para a malária. Então, aí a gente vai entender por que os cientistas levaram essa pesquisa adiante, querendo entender como um remédio que era para uma doença hematológica, que é a malária, que atinge as hemácias, principalmente, serviria para uma doença que é viral. E aí eles começaram a descobrir, não está fechado esse diagnóstico ainda, mas é bem provável, que na verdade o Covid não cause uma gripe, ele causa uma doença hematológica que tem como segunda coisa secundária o ataque a pulmões, o que caracteriza ele como uma síndrome respiratória aguda grave, mas que não seria esse o primeiro papel dos primeiros 11 dias. Lembra que demora de 7 a 14 dias, que todo mundo falou que um vírus que tinha um período de incubação muito grande, que não era comum, que geralmente com 5 dias a gente apresenta características, justamente por isso. Porque nesses primeiros dias ele não estava atacando a parte respiratória, ele estava atacando a parte hematológica, e depois é que vinha a parte respiratória já numa fase aguda. Isso ainda está em pesquisa, mas eu acredito, pelo que eu venho lendo, que é esse o caminho mesmo que a doença vai levar. E aí, a transmissão dessa doença é pelo mosquito Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego. Na malária, o homem aqui, observe, cadê minha canetinha? Observe aqui que o homem aqui é um hospedeiro intermediário. Isso quer dizer o quê? Que a reprodução sexuada ela ocorre no mosquito e não no homem. Para a malária, a gente tem que ter dois cuidados especiais. Uma, que o mosquito que vai te picar é o mosquito vai te picar, vai levar a doença com ele, e aí vai ter toda uma reprodução dentro da barriga do mosquito, que é uma reprodução sexuada, e ele vai voltar e picar uma pessoa que não foi contaminada ainda. Então, aqui a gente mostra parecendo que é uma pessoa só, mas aqui ele pegou a doença de A e transmitiu para B. Por isso que toda doença que é causada por uma transmissão por mosquito, a gente tem que lembrar que essa zoonose, que ela, toda vez que for mosquito, uma das formas de prevenção dela vai ser o quê? Repelente, cortinado, proteger o doente do mosquito, que muita gente não entende por quê. Mas por quê? Porque o mosquito não nasce com a doença, ele vai pegar a doença depois que ele já nasceu. Então, é importante proteger o doente. Isso vale também para dengue, vale para qualquer doença que seja transmitida por mosquito, porque o mosquito tem que pegar de alguém para transferir para uma pessoa que não estava doente. Então, o mosquito vai pegar esse parasita, olha aqui o local onde ele pega, ó, pega o gameta aqui, e aí a reprodução sexuada ocorre dentro da barriga do mosquito,
e o mosquito injeta no homem os esporozoitos. De tudo aqui, o que você tem que lembrar é isso aqui e isso aqui, principalmente. Por quê? Entra no ser humano um esporozoito e ele libera merozoito. Cada vez que ele libera esse merozoito, a pessoa tem um acesso de febre, ou seja, aparece a febre a pessoa mostra uma febre. E por isso é que a malária, ela, às vezes, ela é diagnosticada somente pelas características, sem exame nenhum. Muita gente, é uma doença muito comum na região norte do país, e as pessoas simplesmente ficam boas sem usar remédio nenhum. Algumas precisam de remédio, mas a maioria fica boa sem usar remédio nenhum não, mas remédios naturais, por exemplo. Por quê? Porque, primeiro que os locais no Amazonas são de difícil acesso. Então, daqui que a pessoa chega o exame, a pessoa já ficou boa. Ou eles tomam remédio somente pelas características, como existe aquela que dá febre a cada 48 horas, eram 40 que eu ia fazer, não sei o que eu fiz isso. Existe aquelas que dão febre a cada 48 horas e existe aquelas que dão febre a cada 72 horas. Então, a diferença aqui vai dizer que tipo de malária é que a pessoa tem. No livro de vocês, vocês vão encontrar o nome malária Terçã e malária Quartã. Aí tem muita gente que me pergunta, por que é malária Terçã se é a cada 48 horas? Eles contam que são 48 horas sem, no terceiro dia você vai ter de novo. Então, a gente chama de malária Terçã e malária Quartã. Existe um outro tipo de malária, que é uma malária, digamos assim, mais grave, que a gente chama, que essa sim, geralmente precisa de hospitalização, precisa de um... Se você chegar lá no Manaus, na região amazônica, você encontra pessoas que teve malária 10, 15 vezes. Então, é uma doença realmente muito comum. Cada vez que a pessoa tem uma explosão, digamos assim, ele entra na hemácia, se multiplica. Cada vez que a hemácia explode, libera merozoítos, febre. Então, geralmente é isso que é cobrado no vestibular. É o momento da febre, que é a liberação do merozoíto, e lembrar que o hospedeiro definitivo é o mosquito, o intermediário é o homem, e também ter atenção quando ele fala de região endêmica. Algumas regiões são endêmicas da malária, por quê? Porque é muito comum onde você encontra, para ser endêmica, você tem que encontrar o vetor, que é o mosquito. E outra palavra também muito interessante é essa questão de agente transmissor ou vetor da doença. Durante a picada do mosquito, ele libera a saliva, contendo esses plasmódios, e os parasitas penetram no organismo e vão principalmente para o fígado, né? Ele ataca células sanguíneas e células do fígado. Então, aí está mostrando que ele penetra nos glóbulos vermelhos, células sanguíneas, como eu falei, cadê meu grife amarelinho? Glóbulos vermelhos ou hemácias, que são células sanguíneas, e aí eles ficam cheios de novos parasitas e quando se rompe, libera os merozoítos que eu falei e a pessoa vai ter febre alta. Forma de prevenção, repelente, matar mosquito, usar mosquiteiro, principalmente para as pessoas que estão contaminadas. E controle do mosquito, que é uma coisa que aqui também a gente tem que fazer por conta da dengue. Aqui está mostrando as áreas endêmicas da malária. Isso aí é mais um motivo que essa questão pode estar na prova. É que pode as pessoas entenderem que o motivo da demora de uma vacina mais eficaz, por exemplo, é porque como essa é uma doença que a gente chama de doença que não está em todo mundo, não está nas regiões principais que investem em pesquisa de doença, você não vai ver essa doença nos Estados Unidos, na região da América do Norte, você não vai ver na Europa,
Então, por ser essa doença uma doença comum em zonas de países subdesenvolvidos, ela nunca recebeu uma atenção privilegiada. Então, a gente não tem, por exemplo, uma vacina contra a malária. Então, não existe uma pesquisa maior. Aí, o vestibular pode trazer isso. Agora, essa doença que sempre foi, que a gente chama de uma doença esquecida, né? Uma doença que sempre foi colocada à parte, de repente ela tem uma medicação, negligenciada é a palavra, de repente ela tem uma medicação que ajuda a salvar todo o resto. Essa medicação, por que todo mundo não toma? Porque justamente pela falta de pesquisa, essas medicações, essa é já uma medicação mais antiga, mas por falta de pesquisa, essas medicações elas não são tão boas. Então elas têm muitos efeitos colaterais. Por isso que nem todo mundo pode tomar a cloroquina dessa maneira, porque os efeitos colaterais dela são muito severos. Hoje em dia, a malária é tratada com outros remédios mais eficazes, mas mesmo assim as pesquisas não são tão profundas. O Brasil tem uma pesquisa muito grande nisso, a malária é uma das doenças que que é bastante pesquisada pela Fiocruz, e aí a gente tem uma grande quantidade de material pesquisado aqui no Brasil mesmo. Em outros países se interessam, mas é muito. Aí eu vi com a leishmaniose, uma outra doença que também é negligenciada. Por que ela é negligenciada? Porque é uma doença que também não tem uma distribuição geográfica muito grande. Essa doença existem dois tipos: a leishmania brasiliensis, que ela causa a úlcera de Bauru, que a gente também chama de leishmaniose tegumentar, e a leishmania chagas, que a gente também chama de calazar ou leishmaniose visceral. Qual a diferença? A úlcera de Bauru, vou mostrar uma foto a vocês, ela é externa e o calazar ela é interno. A principal diferença é essa. A transmissão é a picada do mosquito palha, também chamado, tem como nome comum mosquito palha, né? Mas é do gênero Phlebotomus. O combate ao vetor, como sempre, qualquer doença que é transmitida por mosquito, o combate ao vetor é uma profilaxia, cuidado com isso. E a eliminação de animais doentes. Aqui a gente tem um problema. No Brasil, não existe medicação para animais que estão contaminados pela leishmaniose. A única saída é a morte, é o sacrifício desse animal. Então, algumas pessoas têm buscado a justiça, por exemplo, para permitir que se compre um medicamento que não é regulamentado pela Anvisa, para trazer para o Brasil para salvar esse cachorro, principalmente os cachorros, porque acabam que existe uma ligação sentimental do dono com o animal, né? Então, esse animal, esse mosquito, ele pica o cachorro é o que a gente chama de reservatório natural e leva a doença para o homem. E o homem também é quem o mosquito pica esse homem doente e leva para o animal. E ainda existe a relação entre animal e o homem. Por exemplo, na região que a gente conhece ali como Costa do Sauípe, quando ocorreu o desmatamento para a construção daquele complexo hoteleiro na região de Sauípe, o desmatamento foi tão rápido que muitos animais silvestres acabaram levando a doença para animais domesticados e, consequentemente, chegando ao homem. Então, nós tivemos ali uma explosão de casos de leishmaniose tegumentar e de leishmaniose visceral. Aqui em Quaraci, quando ocorreu esse desmatamento na região ao redor, do entorno, a gente, ali da Monteiro Lobato, a gente vê algumas serras, pequenas serras, e aí a gente tem regiões que hoje são pastos, e ali era tudo mata. Quando aquele desmatamento, teve uma época de desmatamento muito forte aqui, era muito comum nós termos alunos com doença, com leishmaniose, tanto tegumentar, visceral, eu conheci somente uma, mas tegumentar eu tive alguns. Por quê? Porque esses animais saem da zona silvestre e acabam infectando os animais que são daqui, da zona urbana, né? E acaba atingindo o homem. Então, aí está mostrando alguns animais doentes,
leishmaniose, e aí está mostrando a leishmaniose tegumentar. Então, é claro que para chegar num estágio desse, a gente bota para impactar, mas é uma pessoa que não tem cuidado, né? Geralmente, aqui nessa fase mesmo, a pessoa começa a procurar o médico. Essa borda aqui é seca e um meio molhado que não sai esse molhado. Isso é o que mais identifica a úlcera de Bauru ou leishmaniose cutânea. Na leishmaniose visceral, ele principalmente ataca o baço, causando esse inchaço na barriga. E geralmente ela não é muito difícil a cura, o tratamento é muito parecido com a quimioterapia e atinge também fígado, e aí a pessoa, infelizmente, ela vai a óbito por conta da dificuldade de tratamento. É muito comum em pacientes que a gente chama com imunidade baixa. Tanto essa imunidade pode ser uma AIDS, por exemplo, que é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, como pode ser um câncer ou mesmo a idade que facilite a progressão da leishmaniose visceral. Quando ela progride, aí é muito difícil você conseguir curar.